Bom dia, turma. Professor Wagner de Literatura na área. Estamos hoje aqui para falar do modernismo em Portugal. Para que possamos falar do modernismo em Portugal, é preciso que entendamos 4 elementos. Vamos entender aí contexto histórico, panorama do modernismo em Portugal, conceito de orfismo, características desse orfismo e falaremos também de Fernando Pessoa e seus heterônimos. Vamos lá, vamos dar seguimento. Bem, o contexto histórico é marcado aí, que é marcado de 1910 a 1974. Vamos fazer aqui um pequeno resumo de tudo. Em 1910 nós temos a proclamação da República em Portugal. De 1910 a 1926 nós temos aí a Primeira República. E dentro dessa Primeira República, tu tem o domínio do Partido Democrático com predomínio do Partido Centro-Esquerdista. Nós temos aí uma estabilidade política que predomina, causando certo mal-estar, angústia, falta de expectativa. E também, dentro desse período, Portugal entra na Primeira Guerra Mundial. A partir de 1926 nós temos o golpe de Estado, né? Nós temos aí a ditadura militar salazarista de 33 a 74 e em 74 nós temos a Revolução dos Cravos que então acaba com essa ditadura. Nós temos um panorama do modernismo em Portugal. Temos aí 3 gerações que predominam em Portugal, assim também como predominou aqui no Brasil. Temos a geração orfismo, geração presença e geração neorrealismo. Na aula de hoje analisaremos essa geração chamada de orfismo, que iniciou em 1915, né, com a fundação da revista Orfeu, e vai acabar em 1927, quando surge uma nova revista chamada Presença, que vai dar origem aí a uma nova fase do modernismo em Portugal. Nessa geração do orfismo, nós vamos ter Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro como os principais escritores desse momento. A segunda geração, marcada de 27 a 40, nós temos aí alguns escritores importantes também, como Branquinho da Fonseca, José Régio e João Gaspar Simões. A última geração modernista em Portugal é marcada pela geração neorrealismo, uma literatura extremamente engajada que começa a partir de 1940 e predomina aí até 74. Então nós temos aí dentro dessa geração neorrealista Ferreira de Castro, Carlos de Oliveira, Fernando Namora como os principais escritores deste momento. Então, galera, fica o panorama para ti não esquecer. Primeira geração Orfeu, segunda geração Presença, terceira geração Neorrealismo. Analisaremos na aula de hoje a primeira geração chamada de Orfeu. Então vamos ao conceito de Orfeu. Essa geração tem o nome Orfeu em homenagem a um semideus grego que era o deus da música. Tinha ali a sua habilidade de envolver, de encantar as pessoas por meio da música. Então, a Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro, eles vão ali utilizar esse nome para, então, homenagear essa primeira geração. A geração Orfeu é uma manifestação, corresponde a uma manifestação literária que acontece aí nesse início do século XX, marcada pela presença forte das tendências europeias, ou seja, das vanguardas europeias. Então, o Orfeu, a geração Orfeu nasce em 1915, a partir da fundação de uma revista chamada Orfeu. Seu porta-voz passa a ser então aí esses escritores que eu citei agora, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, e esses caras estão diretamente ligados, estão diretamente relacionados aos ideais estéticos da vanguarda europeia, tá ok? Então o orfismo é uma manifestação literária que acontece no início do século XX em Portugal, diretamente ligada às vanguardas europeias, tá? As características do orfismo: nós temos aí domínio da metafísica e do mistério. As suas obras são carregadas de sonhos, carregado de misticismo. Nós temos aí um desejo de escandalizar o burguês, característica marcante aí dos modernistas. Nós temos também dentro dessa primeira geração uma visão extremamente cosmopolita e elitista. É bom lembrar que Fernando Pessoa foi um cara que viajou o mundo, morou em Durban, na África do Sul, morou ali na França, e ele teve então condições de adquirir essa visão cosmopolita do mundo e colocou dentro de suas obras.
Não é à toa que ele criou os heterônimos. Incorporação das propostas das vanguardas europeias são características desse orfismo. Idolatria do poético, do não prático, do não burguês. Como eu te falei agora há pouco, se eles escandalizam o burguês, então eles vão idolatrar ali o poético, escandalizando, condenando a ação burguesa. E dentro dessa estética, dentro dessa primeira geração, nós vamos encontrar aí uma indagação universal causada pela angústia devido à crise mundial. Cara, então aí as características que englobam aí esse orfismo. Domínio da metafísica, o objetivo era escandalizar o burguês, incorporação das propostas das vanguardas europeias e essa universal indagação, ok? Vamos seguindo aí. Agora, passando das características, vamos focar nesse grande escritor chamado Fernando Pessoa, que nasceu em 1888 e morreu em 1935. Fernando Pessoa é identificado como um dos escritores mais estranhos e complexos da literatura mundial. Realmente. Não é à toa que ele criou seus heterônimos. Conhecido por seus heterônimos, Pessoa emplaca na literatura a morte do autor. Não é só ele que faz isso. Teve outros escritores lá no passado também que emplacou a morte do autor. Mas ele é o cara na modernidade que vai então aí revelar de uma maneira mais explícita essa questão da morte do autor. Através de um recurso da criação poética denominado despersonalização. Então ele vai praticar aí esse recurso poético e vai causar a morte do autor. Os heterônimos foi uma estratégia poética no qual o autor consegue revelar um outro mundo idêntico ao real, mas povoado por personagens imaginários. Essa é a ideia de Fernando Pessoa. Daí, o poeta transpõe aos personagens vida própria, com ideias próprias, com temperamentos próprios, com estilos e sentimentos originais. O que eu quero te dizer, cara? Não confundir heterônimo com pseudônimo. Você acaba de observar aqui, como diz, nós temos aí um personagem que tem vida própria, temperamentos próprios, estilo e sentimentos próprios. Então, eis aí a grande característica dos heterônimos. Vamos ver agora cada heterônimo dele. Na verdade, o Fernando Pessoa, ele se revela uma pessoa intelectual, humanista e cosmopolita, E dentro disso, então, ele vai se tornar um ser fragmentado que enxergava além da superfície das coisas. Como assim, professor? Cara, ele fragmenta ali os personagens e vai ter visões diferentes, das coisas a partir dos sentimentos, a partir do temperamento de cada heterônimo. Ele também é considerado um nihilista que possuía uma organização intelectual capaz de empregar o vocábulo em sua denotação mais vulgar. Como assim, professor? Nihilista, já ouviu falar no Nietzsche? Descrença absoluta. Pois era assim que Fernando Pessoa via o mundo, com um nihilismo, com essa descrença da verdade absoluta. Então, dentro dessa visão, ele vai praticar aí, digamos assim, vai ter a capacidade intelectual de empregar vocábulos em sua denotação mais vulgar por meio dessa descrença absoluta. O Fernando Pessoa, ele foi um filósofo que emplacou ordem ao caos. Como assim? Ele vai ali meio fazer o paradoxal, Mas com os seus heterônimos ele vai conseguir isso. Pessoa é um poeta que parte do relativo para o absoluto, conduzindo as verdades dentro de si e transpondo para fora uma multiplicação dele mesmo em várias criaturas. Isso são os heterônimos de Fernando Pessoa. Essa visão poético-filosófica vai fazer com que ele então ordene o caos em sua volta por meio dos heterônimos. Vejamos de maneira breve agora um pouquinho de cada heterônimo, Começando por Ricardo Reis. Na verdade, ele criou 3 grandes heterônimos, ficando um aí inacabado chamado Bernardo Soares. Nós temos então Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caieiro. E Bernardo Soares ficou inacabado, ok?
Diz aí Marçal de Moisés, um grande crítico português da literatura mundial, que Fernando Pessoa criou para mais de 10 heterônimos. Contudo, só são esses 3, contando o quarto que ficou inacabado, que realmente aí representa esse seu momento de revelação do mundo a partir desses personagens. Então, Ricardo Reis, vamos ao primeiro. Nasceu em 1887, na cidade do Porto, em Portugal. Ricardo Reis é médico, aprendeu latim, além de ser autodidata. Ricardo Reis, monarquista convicto, decidiu viver no Brasil quando Portugal tornou-se republicano. Simboliza um ser humanista de ver o mundo, amante do espírito da antiguidade clássica. Remonta à herança greco-romana, evocando os deuses do Olimpo em pleno monoteísmo cristão. É aí um pequeno comentário para te entender um pouquinho de Ricardo Reis. Nós vamos ver agora Álvaro de Campos. Álvaro de Campos nasceu em 1890, em Portugal, é engenheiro naval, aprendeu latim com o tio, viajou o mundo, conheceu o Oriente, mas acabou por viver em Lisboa. É um poeta moderno do século XX que extrai a razão do ser das condições do homem junto à máquina. Então, ele vai ali fazer uma analogia homem-máquina, máquina-homem. É esse mundo contemporâneo que a gente vive hoje. Um ser humano cosmopolita influenciado pelo futurismo italiano. Canta em versos livres, com rimas soltas, a paixão pela metrópole, revelando a neurose e a melancolia do homem moderno. Álvaro de Campos é poeta personagem, contestador, que apresenta uma realidade contemporânea em ebulição através das verdadeiras sinopses de sua visão de mundo. Então, o Álvaro de Campos é um dos, digamos assim, heterônimos mais modernos, que nós temos aí de Fernando Pessoa. Extremamente cosmopolita, extremamente contemporâneo, carrega consigo essa visão do mundo moderno. E vamos agora aqui falar um pouquinho do Alberto Caeiro para a gente finalizar. O Alberto Caeiro nasceu em 1889 na cidade de Lisboa e morreu em 1915. Observa que os demais ainda não morreram. Esse aí sim já levou o farelo. Já padeceu, já foi para a cidade dos pés juntos, não é isso? É o poeta que foge para o campo para viver por natureza, pois ser poeta é simplesmente viver como as flores, o rio, o vento. É aquela harmonia. Ei, tu lembra lá quando a gente estudou o trovadorismo, cantiga de amigo, que tinha uma determinada cantiga lá que a apaixonada, a camponesa apaixonada falava com a natureza, Olha um pouquinho aí, essa influência chegou agora aqui para Alberto Caeiro. Caeiro apresenta um bucolismo peculiar, em que sua poesia não pinta as cores das flores, dos pastores da natureza, nem lugares convidativos para juras de amores. O seu bucolismo propõe o nascimento do paganismo. Em vez de dizer que a natureza é Deus ou é divina, ele convida para se relacionar com a natureza de modo irracional, ou seja, gozar a natureza sem nela pensar. Alberto Caeiro é o heterônimo que representa a despersonalização máxima de Fernando Pessoa, tá ok? Então, galera, tá aí dado a dica. Na aula que vem a gente continua falando um pouquinho mais sobre o modernismo em Portugal. Abraço, bons estudos, estejam sempre em casa, fiquem em casa, que o objetivo é que essa pandemia passe logo. Abraço.